Bem-vindos e bem-vindas a esse mini curso onde nós vamos desenvolver uma API REST do zero utilizando o PHP no back-end. Para isso, iremos utilizar o Laravel, que é o framework mais popular da linguagem. Além disso, vamos ter no front-end uma aplicação React.js que vai consumir a nossa API. Entender como criar uma API é um conhecimento indispensável para quem tem o objetivo de criar sistemas modernos e interativos. Atualmente, grandes players como YouTube, X, TikTok utilizam esse tipo de arquitetura. Para quem ainda não sabe o que é uma API, aqui vai um exemplo prático. Imagine que você acabou de acessar o aplicativo do YouTube no seu celular e no primeiro momento ele carrega o front-end estático da aplicação, ou seja, carrega apenas a interface, mas sem os dados. Nesse momento é disparada uma requisição para a API com o intuito de buscar os 20 vídeos mais relevantes para você. Note que enquanto a API não retorna uma resposta, o front fica em estado de loading. Essa etapa costuma demorar apenas alguns milissegundos. Após a API processar a requisição, ela retorna uma resposta geralmente no formato JSON, com os dados dos vídeos que devem ser exibidos no seu feed. Nesse momento, se você rolar o aplicativo do YouTube até o final da página, será disparado novas requisições para a API com o intuito de carregar mais vídeos. Praticamente qualquer ação que você realizar na plataforma irá gerar uma requisição para a API. Essas chamadas podem ter diversos objetivos, entre eles carregar os vídeos no seu feed, buscar informações do usuário autenticado, monitorar quanto tempo você assistiu determinado vídeo, enfim, praticamente toda a interação com a aplicação passa pela API. Agora vamos analisar com mais detalhes como a API retorna os resultados para o front. Normalmente o formato utilizado é o JSON. Ele possibilita a troca de dados entre os sistemas, independentemente da linguagem utilizada, o que facilita as integrações entre esses sistemas. Aqui um exemplo da estrutura do JSON. Reparem que ele é um formato baseado em texto, podendo ser lido facilmente por um humano, como também por uma máquina. Ele utiliza chaves e valores em sua estrutura. Em rosa nós temos as chaves e em verde nós temos os valores, que podem ser uma simples string, um inteiro, um objeto ou, como é o caso desse exemplo, um array de objetos. Por ser bem leve e prático, o formato JSON é o padrão de comunicação quando a gente trabalha com APIs. Mas existem outros formatos, como por exemplo o XML, que é um formato um pouco mais antigo e verboso. Bom, entendemos o que é uma API e além disso vimos um pouco sobre o JSON. Dando um spoiler do que será desenvolvido nesse mini curso, nós vamos ter que implementar uma API que sirva essa aplicação desenvolvida em React. Essa aplicação tem as seguintes funcionalidades: cadastro de usuários, listagem dos usuários que foram cadastrados, além de poder alterá-los e por fim deletá-los. Ou seja, vamos criar um CRUD completo. CRUD é a sigla para Create, Read, Update e Delete. Normalmente uma API implementa um CRUD utilizando diferentes métodos HTTP. Para buscar os usuários na API, ou seja, o read, nós vamos utilizar o método HTTP chamado GET. Para cadastrar um usuário, nós vamos utilizar o método POST. Para alterar um usuário, nós vamos utilizar o método put ou patch. E por fim, para deletar um usuário, nós vamos utilizar o método delete. Temos aqui 4 métodos HTTP, cada um com sua responsabilidade. Essa questão dos métodos HTTP é apenas um princípio que uma API deve seguir para ser considerada uma API RESTful. No total, são 6 princípios que definem um conjunto de boas práticas no desenvolvimento de APIs. Mas antes de nos aprofundarmos no restante dos princípios, é importante ressaltar que o protocolo HTTP é a base para o funcionamento da web. Sendo bem breve, ele permite a comunicação entre clientes e servidores através da internet. Ele faz isso por meio de requests e responses. Agora vamos conhecer os outros 5 princípios que uma API RESTful deve seguir. Aqui no primeiro princípio, o uso adequado de métodos HTTP a gente já viu. Tem que ser stateless, ou seja, não deve armazenar estado. Para entender esse conceito, imagine o cenário de autenticação do usuário por sessão. Esse tipo de autenticação armazena um arquivo de sessão com alguns dados do usuário logado no servidor. Ao mesmo tempo é criado um cookie no lado do cliente, que normalmente é um navegador. Esse cookie possui um ID de referência que indica qual é o arquivo de sessão desse usuário que está logado. A partir de agora, todas as novas requisições irão mandar esse cookie automaticamente. Consequentemente, o servidor vai identificar quem que é o usuário e vai carregar os dados que estão na sessão. Ou seja, nesse exemplo está sendo armazenado o estado no servidor. No caso da API, por ser stateless, cada requisição é independente.
Tudo que o servidor precisa saber vem na própria requisição. Se quisermos acessar um recurso privado, nós vamos ter que mandar um access token na própria requisição, que no caso seria um token de acesso, normalmente um JWT. Respostas devem ter um formato padrão. Esse princípio exige que as respostas da API sejam enviadas apenas em um formato, geralmente é o formato JSON. Imagina se cada rota da API de vocês fosse retornar num formato diferente. Ia ficar complicado para quem fosse consumir essa API. Portanto, essa regra aqui, apesar de simples, ela é muito importante. Uso de códigos de status HTTP corretos. É uma boa prática devolver nas respostas da API o código HTTP adequado. Esse código tem que identificar a operação que foi feita e se ela deu certo ou não. Existem diversos códigos, aqui eu estou listando apenas os mais comuns. Nesse exemplo real, estamos retornando o JSON com os dados e o status code do HTTP é 200, porque a requisição foi executada com sucesso. O próximo princípio define que as rotas da API devem representar objetos. Aqui nós temos alguns exemplos e na prática nós vamos estar desenvolvendo todas essas rotas. E por fim, o Request. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Particularmente eu considero esse princípio opcional, pois a implementação dessa funcionalidade vai depender da aplicação que vocês estão desenvolvendo. Mas resumindo, ele adiciona links na resposta que auxiliam os clientes em como utilizar os outros recursos da API, pelo menos os recursos relacionados à rota que ele acessou. Agora que a gente entendeu como uma API funciona e quais são as práticas recomendadas, vamos partir para a prática fazendo as instalações necessárias para o nosso projeto funcionar e vamos colocar de uma vez por todas a mão no código. Primeiramente, nós vamos instalar o Node e o NPM para poder rodar esse projeto desenvolvido em React, que seria o nosso front-end. Eu estou disponibilizando esse repositório no GitHub, se vocês quiserem baixar, ele vai estar disponível para vocês. Vamos fazer então o clone desse projeto. Eu criei uma pasta aqui no meu Windows, chamado API_REST, e eu vou estar clonando esse meu projeto. Abro aqui o CMD e vou rodar o git clone e o endereço do meu projeto lá no GitHub. Se vocês não tiverem o Git instalado na máquina de vocês, vocês podem baixar o zip, que ele vai funcionar da mesma forma. É só descompactar o zip que ele vai ter o mesmo código do projeto. Vou clonar aqui e lá no GitHub eu coloquei um guia apontando os pré-requisitos, que no caso nós vamos ter que instalar o Node e o NPM, e depois vamos ter que fazer a instalação das bibliotecas do projeto. E por fim, se eu quiser rodar o projeto, eu posso rodar o comando npm rundev. Então vamos rodar todos esses comandos e fazer as instalações necessárias. Venho aqui no site nodejs.org, clico em Install Node.js e podemos fazer o download do instalador. Podemos executar ele e a princípio é só colocar Next e por fim finalizar. Finalizou aqui. Esse instalador ele já faz a instalação automática do NPM também. Só essa instalação já basta para podermos trabalhar com o nosso projeto front-end. Vamos abrir a pasta do projeto e nós temos que baixar as dependências dele. Agora que a gente já tem o NPM instalado, nós podemos abrir o CMD novamente. Só antes, se vocês quiserem conferir se instalou corretamente, vocês podem rodar o node-v, que ele vai trazer a versão do Node. E o NPM é a mesma coisa, ele tem que trazer a versão do NPM. Agora vamos rodar o segundo comando, que seria o npm install, para ele fazer a instalação das dependências. Finalizou aqui, ele criou aqui a pasta Node Modules com todas as dependências do nosso projeto. Então a partir de agora, podemos abrir o CMD novamente e rodar esse projeto através do npm rundev. Ele disponibilizou aqui o link para a gente acessar esse projeto. Viemos no navegador e podemos rodar esse projeto acessando a porta 5173. No caso aqui, como a gente não tem a API funcionando ainda, não tem a parte do back-end, ele não vai estar trazendo os resultados. Mas vocês podem ver que ele tenta buscar lá na API os dados, mas ele não consegue, porque a gente vai ter que desenvolver essa API do zero. Vamos fazer agora a instalação do PHP e do Composer, porque eles são pré-requisitos para o Laravel poder funcionar. Aqui no site php.net, podemos vir em Download, e no meu caso aqui seria Windows Downloads. Então nós temos aqui duas versões de instalação, que seria o Non-Thread Safe, que ele é um pouquinho mais simples, e tem o Thread Safe, que ele é um pouco mais complexo. Isso aqui é mais utilizado quando nós queremos trabalhar com mais de uma thread. No nosso caso, vamos simplificar, como nós estamos trabalhando num ambiente de desenvolvimento. O recomendado aqui, pelo menos na minha opinião, é utilizar o Non-Thread Safe, que ele é mais simples. Vamos fazer aqui o download do zip e onde que nós vamos descompactar essa instalação do PHP? Em qualquer pasta.
No caso, eu vou estar utilizando a pasta que eu estava anteriormente, que seria a Web Projects, e eu vou criar aqui uma pasta bin, onde eu vou estar armazenando essa instalação, porque futuramente eu vou precisar fazer algumas configurações dentro dessa pasta. Posso colar aqui o meu arquivo e vou criar uma nova pasta chamada PHP com a versão que eu estou fazendo a instalação. Então, eu coloco aqui a versão 8.4.10 e posso descompactar esse zip aqui dentro. Vou remover o zip e vou pegar todos esses arquivos que ele descompactou, vou jogar na pasta anterior, que ele acabou criando aqui uma pasta intermediária. Perfeito, então aqui eu já tenho o meu php.exe acessível aqui. Para ver se ele instalou corretamente, basta abrir o cmd e fazer a mesma coisa que a gente fez com o Node, só que agora é php-v. E ele não vai trazer, porque a gente tem que fazer algumas configurações antes. Uma delas é acessar as variáveis de ambiente do Windows e adicionar dentro de path o caminho de instalação do PHP. Vocês podem ver que ele já fez aqui do Node de forma automática. No PHP aqui, como nós usamos o instalador direto da linguagem, nós vamos ter que colocar isso aí manualmente. Venho aqui em novo, coloco aqui o caminho e dou um OK. Agora, se eu abrir o cmd novamente, deixa eu ver, esse aqui é do front, não é esse aí, php-v. Agora ele tem que trazer a versão 8.4.10, NTS, Non-Thread Safe, e ele está trazendo a engine aqui do PHP, que no caso é o Zend. Então, perfeito, a princípio ele já está instalado, só que nós vamos ter que fazer algumas configurações, porque o Laravel, ele requer que a gente habilite algumas extensões do PHP. A gente pode ver isso através da própria documentação do Laravel, aqui em Deployment. Ele diz que a versão do PHP tem que ser 8.2 para cima, e aqui ele traz algumas extensões que seria interessante habilitar. Não necessariamente precisa habilitar todas essas. No nosso caso, nós vamos habilitar apenas o File Info e também o PDO. Acredito que só essas duas já vai satisfazer o nosso projeto. Fiquem atentos que se der algum erro de extensão, provavelmente é alguma dessas extensões que não foi habilitada. Viemos aqui dentro da pasta do PHP e abrimos o php.ini. Então nós temos dois phps.ini aqui, uma é Development e a outra é Production. Vamos copiar e colar esse Development e vamos apagar e deixar apenas php.ini no nome, que será o nome correto. Então, ele vai utilizar esse arquivo de configuração. Vamos abrir esse arquivo de configuração e vamos habilitar a extensão File Info. Vocês podem ver que ele tem um ponto e vírgula na frente, portanto ele está desabilitado, agora a gente habilitou. E vamos habilitar também o PDO, que é para a gente trabalhar com banco de dados. No caso desse curso, nós vamos utilizar o SQLite. Então eu vou descomentar apenas esse aqui, mas quem quiser trabalhar com outro banco, como por exemplo Postgres ou MySQL, basta descomentar aqui também, ele vai funcionar da mesma forma. Eu já vou descomentar aqui o MySQL, caso a gente utilize ele, ele já vai estar disponível para a gente. Vou descomentar aqui embaixo também, esse aqui eu acho que não é obrigatório, mas já vou aproveitar. E a princípio é isso. Posso fechar aqui, pronto, extensões habilitadas. Agora vamos fazer a instalação do Composer, que é o gerenciador de bibliotecas do PHP. Ele é como se fosse o NPM do React, do JavaScript. Viemos aqui no site composer.org, ou melhor, getcomposer.org, e clicamos aqui em Download, e aqui, como estou utilizando Windows, eu vou baixar aqui o exe através desse link. Venho aqui na pasta Downloads e posso executar, que também é só avançar, não tem nenhum mistério. Aqui no caso ele vai pedir onde está instalado o PHP, ele já traz automaticamente aqui. Posso avançar, pronto, já finalizamos. Agora nós vamos fazer a instalação, ou melhor, a criação de um projeto Laravel do zero. Vamos vir aqui na pasta onde nós vamos armazenar nossos projetos, que é aqui em API REST. Eu vou criar uma nova pasta onde nós vamos estar desenvolvendo a API, a parte do back-end, do zero. Então, viemos aqui API REST, back-end, e aqui dentro eu vou estar criando o projeto Laravel. Venho aqui na documentação do Laravel e instalação, e aqui eu tenho alguns macetes para fazer a instalação, tem diferentes formas. Eu vou utilizar essa aqui. Primeiramente, nós vamos utilizar o Composer para baixar o instalador global do Laravel. Basicamente, ele vai armazenar na minha máquina um instalador do Laravel, que depois eu consigo acionar ele pela linha de comando quando eu quiser. Dou um Enter aqui, ele vai fazer o download e vai armazenar dentro dessa pasta aqui. Isso aqui não precisa saber, tá? Só estou comentando por curiosidade. Então, ele vai baixar algumas dependências padrões do Laravel. O Laravel, ele é um framework um pouquinho mais robusto. Existem frameworks mais
como é que eu posso chamar? Enxutos, que talvez seria o ideal para trabalhar com APIs ou com projetos pequenos. O Laravel ele é muito robusto, ele atende diversas necessidades que a gente nem vai utilizar nesse projeto aqui, mas nós vamos utilizar ele porque ele é amplamente utilizado pelo mercado. Eu só estou trazendo esse panorama para vocês, que quando vocês forem desenvolver um projeto em produção, para vocês avaliarem se vale a pena utilizar o Laravel, porque ele é mais robusto, ele tem algumas funcionalidades interessantes que a gente pode estar implementando ao longo do projeto, ou se vale mais a pena utilizar um projeto mais enxuto e menor, consequentemente ele vai ter um tamanho menor, consequentemente também ele vai ter um custo menor. Então isso aí são pontos que vocês vão ter que analisar quando vocês estiverem trabalhando em um projeto da vida real, principalmente se forem vocês que vão criar ele do zero. Então ele finalizou aqui o download de todas as dependências e agora o que eu vou ter que fazer? Venho de novo na documentação do Laravel e agora sim nós vamos fazer a instalação por meio do comando Laravel. Como a gente já fez o download desse instalador, eu consigo acessar ele por meio desse comando. Vem o cmd, roda esse comando, ele vai criar uma pasta example.app e depois nós vamos estar tirando dessa pasta e colocando na pasta raiz aí que nós criamos. Então aqui ele vai trazer algumas perguntas, se eu vou utilizar com Started Kit, ou seja, ele já traz um kit inicial com o projeto em React, Vue ou Livewire. Mas no nosso caso nós não vamos querer nenhum kit inicial, vamos trabalhar com ele vazio, então posso dar um Enter. Aqui ele pede se eu quero PEST ou PHP Unit, vamos manter o PEST. E agora ele está iniciando a criação do projeto. Ultimamente esse processo de instalação está demorando bastante, portanto pode demorar alguns minutos para finalizar a instalação. Enquanto isso, vai tomando um cafezinho e quando voltar, provavelmente vai estar finalizado. Pronto, a princípio ele finalizou, ele baixou uma série de dependências. Ele também já rodou as migrations, ou seja, ele já criou algumas tabelas padrões da minha aplicação, como por exemplo essas duas tabelas aqui, e ele utilizou o SQLite como banco padrão. Esse SQLite ele não precisa da instalação do banco de dados, porque ele grava os dados que a gente quer armazenar no banco, um arquivo que fica na própria pasta do projeto. Eu vou estar mostrando isso aí depois na prática, mas existe a possibilidade depois de alterarmos para um banco um pouquinho mais robusto, como por exemplo MySQL ou Postgres. Enfim, ele finalizou aqui, podemos fechar. Vamos tirar os arquivos aqui que ele descompactou dessa pasta e vamos jogar para cá e podemos excluir o example.app. E uma coisa que vocês têm que se atentar é que as dependências ficam instaladas dentro dessa vendor. Então, se ela não tiver criada, provavelmente ocorreu algum erro no processo de instalação, mas é bem raro isso acontecer. Se por acaso aconteceu, abre o cmd novamente, roda um Composer Install ou um Composer Update, que ele vai tentar fazer o download das dependências novamente e fica atento se houve algum erro nesse processo de instalação. No caso aqui, como já está tudo instalado, ele não fez nada, posso fechar. E agora vamos abrir o cmd novamente e para rodar o projeto basta rodar o PHP Artisan Serve. E ele vai rodar nessa porta 8000 aqui. Podemos copiar esse endereço, viemos no navegador, vou fechar essa documentação, não vou mais utilizar ela, dou um Enter e ele vai carregar essa view da Home. Portanto, o nosso projeto Laravel já foi instalado e ele já está funcionando. Outro pré-requisito é ter um editor de texto mais robusto que traga algumas facilidades no momento do desenvolvimento. Para isso nós vamos utilizar o Visual Studio Code, basta fazer o download aqui no sistema operacional de vocês. Novamente a instalação é praticamente só avançar. E só tem um detalhe, deixa eu abrir o Visual Studio Code aqui, vamos abrir aqui de novo a linha de comando e escrevemos code. Ele vai abrir o meu projeto. Aí aqui em routes nós temos o web.php, que é a rota que a gente acessou lá no navegador, que é a rota raiz. Ela renderiza a view welcome, que tem todo o front-end relacionado a essa página aqui. No caso, depois nós vamos estar apagando tudo isso e começando um projeto 100% do zero. Uma coisa legal para vocês configurarem, vocês reparem que eu consigo clicar aqui e ele abre automaticamente a minha view. Isso só é possível com algumas extensões que vocês têm que habilitar. Uma delas é o Laravel, basta digitar Laravel aqui na barra de pesquisas. Ele é uma extensão oficial do Laravel. Tem o Snippets também, Laravel Snippets. E também o SQLite, já que a gente vai estar utilizando esse banco de dados. Então eu recomendo vocês fazerem a instalação dessas três extensões,
porque vai facilitar muito na hora de codar. Por fim, vamos fazer a instalação também de um cliente HTTP, que ele vai servir para simular requisições HTTP e a gente poder testar a nossa API de uma maneira mais fácil. Para isso, nós vamos utilizar o Insomnia, basta fazer o download por aqui. Existem outros clientes HTTP, como por exemplo o Postman, aí fica da escolha de vocês em qual vocês querem utilizar. Eu já tenho o Insomnia instalado, vou abrir ele aqui só para mostrar para vocês como que a gente consegue acessar ele. Ele já veio aberto aqui, mas ele vem assim, vocês podem tanto logar por aqui, ou, mais simples, clicar aqui embaixo. E se a gente clicar aqui no ícone do mais, nós conseguimos simular uma requisição HTTP. Como a gente não tem nenhuma rota de API ainda desenvolvida, eu vou chamar a própria página aqui, que seria a rota raiz, onde ela renderiza uma view. E a gente consegue ver que ele traz o mesmo resultado no navegador. Então, basicamente, esse cliente HTTP, ele simula o navegador, mas aqui a gente consegue ver alguns detalhes a mais, como por exemplo, os cabeçalhos que foram enviados tanto na requisição como na resposta, se tem cookies, se deu algum erro, enfim, nós conseguimos ver tudo o que acontece e a gente consegue testar mais facilmente as rotas que nós vamos desenvolver na API. Eu vou dar uma visão superficial de cada uma dessas pastas do projeto Laravel, mas antes é importante vocês deixarem rodando tanto o projeto front-end como o projeto back-end. Ambos já estão rodando, o que vai facilitar nossos testes. Então nós temos aqui o arquivo .env, por exemplo, ele contém as variáveis de ambiente da aplicação, como por exemplo conexão com o banco de dados. Como eu tinha comentado anteriormente, nós vamos utilizar o SQLite, portanto ele vai armazenar um arquivo dentro do meu projeto que vai conter os dados que vão ser armazenados. Se nós quisermos alterar para um banco mais robusto, nós colocaríamos aqui, por exemplo, MySQL ou Postgres, e aí habilitaríamos essas variáveis de ambiente colocando as informações de host, porta, nome do banco de dados, usuário e senha. Além do env, nós temos a pasta vendor, que contém as dependências do projeto, pasta testes contém arquivos relacionados a testes, storage normalmente vai armazenar as imagens da nossa aplicação, arquivos, inclusive arquivos de log também nós vamos encontrar aqui. Se houver algum erro na aplicação, ele cria automaticamente um arquivo dentro dessa pasta. Tem a pasta também aqui de routes, que contém as rotas da nossa aplicação, como por exemplo a rota raiz, que nós havíamos visto antes. Resources, geralmente nós vamos encontrar arquivos relacionados ao front-end, como por exemplo CSS e JavaScript. E também as views, caso a gente faça o front-end diretamente no Laravel, o que não é o nosso caso, a gente só vai fornecer a API nesse curso. A pasta public contém o index.php, que é o arquivo inicial, ou seja, é o primeiro arquivo que é executado e ele quem encarrega toda a aplicação. Tem também a Node Modules, que provavelmente é algumas dependências relacionadas ao Vite. O database contém as migrations, que seriam as tabelas do nosso banco de dados, e também as seeders, que seriam os dados que vão ser armazenados nessas tabelas. A pasta config contém configurações relacionadas a diversos elementos do nosso framework, por exemplo, banco de dados, filas, sessões, enfim. O Bootstrap também ele é carregado pelo index.php, e ele faz alguns carregamentos iniciais da nossa aplicação, como por exemplo, ele lê o arquivo de rotas, nós podemos também definir algum middle aqui que deve ser executado, enfim, ele faz o carregamento também inicial da aplicação, mas a principal pasta que nós vamos trabalhar é essa pasta app, que vai conter as nossas controllers e também a camada de models contendo os nossos modelos que vão estar lá no banco de dados. Eu não sei se vocês lembram, no momento que a gente fez a instalação do Laravel, ele já executou 3 migrations. E aí, como é que nós podemos ver se essas tabelas estão criadas utilizando o SQLite? Claro, vocês têm que ter a extensão SQLite aqui instalado no VS Code de vocês. Podem apertar Ctrl+Shift+P ou simplesmente clicar aqui em cima e colocar o sinal de maior. E aí vocês digitem SQLite e provavelmente vai aparecer essa opção Open Database. E aí vocês apontam um arquivo que está dentro da pasta Database, que seria essa pasta aqui, vai ter um database.sqlite, é ele quem nós temos que carregar aqui quando clicamos no Open Database. E aí aqui embaixo ele cria uma nova guia chamada SQLite Explorer, que contém o nosso banco juntamente com as tabelas. A principal tabela aqui que nós vamos trabalhar, a tabela Users, que ela vai armazenar os usuários da nossa aplicação. Então nós temos aqui nessa tabela o campo nome, o campo e-mail e mais alguns campos que nós nem vamos utilizar.
E a nossa aplicação aqui, ela está esperando que nós possamos cadastrar tanto o nome como o e-mail. Então, nós podemos reutilizar esses dois campos, mas nós temos um terceiro campo aqui que ele vai servir para armazenar a data de nascimento do usuário. E esse campo não existe na nossa tabela. Como é que nós vamos poder adicionar esse campo? Tem algumas formas, tá? Mas vou alterar direto a migration. Então, vou abrir aqui a migration de criação de usuário. Aqui nesse ponto ele está criando a tabela. E nós vamos criar mais uma coluna que vai ser do tipo date, já que ele vai armazenar a data de nascimento do usuário. Então, eu vou colocar o nome desse campo como date of birth. Se eu simplesmente deixar assim, ele vai ser um campo obrigatório. Se eu quiser que ele tenha a opção de ser vazio, basta colocar aqui um no label, que aí temos a opção de não preencher essa informação tanto aqui no front-end como no back-end. E como é que nós podemos fazer a limpeza dessas tabelas e a recriação de todas as tabelas? Vamos abrir aqui a linha de comando. Inclusive, nós vamos utilizar bastante aqui para rodar os comandos do Artisan, os comandos do Laravel. Um deles é o PHP Artisan migrate _reset, que ele vai resetar nossas tabelas. Inclusive, ele deu erro aqui, vamos ver o que aconteceu. Provavelmente, quando eu fui explicar o env, eu acabei esquecendo de voltar ao que estava antes, que no caso era SQLite. Pronto, vamos rodar o comando novamente. Ele já fez o rollback das tabelas. Se eu der aqui no SQLite Explorer um refresh, vocês podem ver que ele só tem uma tabela agora, que é a tabela Migrations. Ela armazena todas as migrations que foram executadas pelo Laravel. Como é que eu faço para rodar novamente as migrations? Para criar as tabelas, basta rodar o PHP Artisan Migrate, ele vai recriar as tabelas. Se nós olharmos a tabela de usuários, agora sim vai ter o campo Date of Birth. Tá, só que ainda não tem nenhum usuário cadastrado. Como é que nós podemos popular essa tabela? Por meio das seeders. Aí vamos abrir aqui a database seeder, que também fica dentro da pasta database do Laravel. Portanto, tudo que é relacionado ao banco de dados, normalmente nós vamos armazenar dentro dessa pasta. E aqui ele tem uma factory, que seria basicamente uma fabricação do usuário. Ele cria um objeto usuário dentro da tabela users, dentro do banco de dados, com esses dados aqui. E dentro de database nós temos uma pasta factories, que é esse recurso que ele chama. Ele cria o usuário com o nome e o e-mail, mas se a gente não informasse esses dois valores, ele ia criar da mesma forma. Ele ia criar aleatoriamente com base nisso aqui. Então ele cria um nome fake, ele cria um e-mail fake que seja único e que seja um e-mail válido. E também ele vai criar a senha. Se não conter uma senha aqui, se não for informada uma senha, ele vai criar uma senha automaticamente, que vai ser esse valor aqui, só que vai ser hasheada. Enfim, tem aqui a fábrica do usuário, nós vamos utilizar esse recurso, inclusive nem vou passar aqui o nome e o e-mail. A única coisa que eu vou passar, que não tem na nossa factory, já que foi um campo que a gente criou agora, é o date of birth. Então vamos criar esse campo. Então eu coloco aqui a chave com o nome da coluna e o valor. Eu quero pegar a data atual, menos 20 anos. Como é que eu posso fazer isso? Eu poderia colocar manualmente aqui a data, mas eu vou fazer isso aí de forma automática utilizando um recurso aqui que é o Carbon Now. Deixa eu só importar essa classe, não está importando. Deixa eu ver aqui as extensões do Laravel. A princípio elas estão habilitadas, mas mesmo assim não está trazendo as sugestões. Eu vou fazer o seguinte, vou digitar aqui Laravel, vou baixar mais uma extensão, que seria um pacote de extensões, provavelmente vai resolver aqui meu problema, que seria esse Laravel Extension Pack. Coloco aqui para instalar, e ele instala uma série de extensões relacionadas ao Laravel e relacionadas ao PHP, que provavelmente vão resolver esse problema. Deixa eu dar um Ctrl espaço aqui, para ver se ele está trazendo sugestões. Eu acho que ele não finalizou a instalação, talvez. Vou fazer mais uma coisa, eu vou baixar a extensão do PHP, que é esse PHP IntelliFence. Clico em instalar também. E vamos dar um refresh no VS Code, se ele não carregar. Vamos dar aqui um Ctrl Shift P novamente. E para dar o refresh, a gente faz o seguinte, reload window. E agora sim, ele tem que trazer. Vou dar aqui o Ctrl espaço novamente, e agora sim, ele está trazendo a classe que eu quero, e ele adiciona esse use aqui, portanto eu consigo utilizar esse recurso.
Então isso aqui, ele pega a data atual, só que eu quero diminuir 20 anos. Nós podemos chamar o método sub years, e aí eu coloco quantos anos eu quero diminuir, seria 20. E agora eu vou colocar aqui um format, porque o meu front está esperando que a data seja criada com o seguinte formato. Então eu coloco aqui o W maiúsculo, que significa o ano, tracinho mês, tracinho dia. Então aqui está em inglês, né? Então é year, month e day. E agora sim ele vai criar um usuário. Já vou aproveitar aqui, eu quero que ele fabrique 8 usuários. E como é que eu posso fazer para ele executar essa seeder e criar os 8 usuários? Basta rodar o comando php artisan db _seed. E ele vai popular a tabela. Venho aqui na tabela users, clico na flechinha aqui, ele mostra todos os meus 8 registros que foram criados automaticamente pela seeder. Então a partir de agora a gente já consegue criar uma rota na API para testar se ele está trazendo esses 8 usuários e também se ele está trazendo algum usuário específico. Então vamos vir agora nas rotas, dentro de routes web.php. Nós temos essa rota aqui que nós não vamos utilizar ela, portanto eu vou comentar ela. Só que o ideal quando for trabalhar com API é não cadastrar as rotas dentro de web.php. Existe um arquivo que é específico para as rotas relacionadas à API. Porque nós podemos ter uma aplicação que tenha, por exemplo, uma arquitetura MVC, mas também, ao mesmo tempo, ela forneça uma parte do projeto, uma parte do código para ser utilizada na API. De repente, não é todos os recursos da aplicação que vão ser disponíveis na API, é apenas alguns recursos limitados. Então, como é que eu posso fazer para criar esse arquivo api.php? Existe outro comando aqui do Laravel, que é o php artisan. Deixa eu só ver se eu consigo descer mais isso aqui, porque ele está ficando lá embaixo. php artisan install API. O que esse comando faz? Ele cria um arquivo api.php dentro de routes. Ele também faz umas modificações dentro de Bootstrap App. Vou abrir aqui o arquivo para vocês verem. Por enquanto ele só tem o web cadastrado. E reparem que ele criou aqui uma nova linha chamada API. Portanto, agora ele também está lendo as rotas que estão cadastradas no api.php. Podemos abrir esse API. Ele cria aqui uma rota padrão que nós não vamos utilizar. Ele também está pedindo aqui na linha no comando se nós queremos executar as migrations novamente, porque ele criou mais uma tabela na nossa aplicação que nós não vamos utilizar. Então eu vou colocar aqui um no. Vamos criar agora uma rota que vai ser do verbo get. Esse verbo get nós já tínhamos citado anteriormente. Ele é relacionado ao verbo do HTTP, que também pode ser chamado de método. Essa rota ela vai se chamar users e ela vai executar a seguinte operação. Criamos aqui uma função anônima que vai receber objeto request. Mesma coisa que nós fizemos aqui em cima, inclusive vou copiar. E eu consigo acessar os dados da requisição por meio dessa variável. E como é que eu posso retornar os dados de todos os usuários que estão na tabela? Basta colocar aqui um return, acesso o modelo de usuários e utilizo o ORM do Laravel, que serve para trabalhar com banco de dados, que é o Eloquent, para utilizar aqui o método all, e esse método ele tem o dever de trazer todos os usuários que estão cadastrados na minha tabela. Como é que eu posso acessar essa rota? Vamos vir aqui no projeto do back-end, e para acessar uma rota de API, inclusive essa rota aqui não está mais funcionando. Se eu der um refresh aqui, como nós tínhamos comentado lá em web.php, ele vai dar 404 not found porque ela não existe mais. E para acessar uma rota da API, basta botar /API, já que nós estamos cadastrando a rota aqui dentro de api.php, então ele já adiciona automaticamente nas rotas esse prefixo. E aí colocamos aqui o /users, que é o nome da nossa rota, e ele vai trazer os 8 usuários que foram cadastrados. Só que ao invés de testar por aqui, vamos utilizar o Insomnia, que fica muito melhor de testar. Então, inclusive, vou pegar aqui o mesmo endereço e vou criar aqui uma rota HTTP no verbo get, batendo nessa mesma rota, e aí nós vamos testar a partir daqui. Reparem que como nós estamos cadastrando as rotas dentro de api.php, ele também já transforma a resposta em JSON. Podemos ver isso aí aqui em headers. Beleza, já deu para entender aqui
como funciona a criação das rotas, só que nós vamos ter várias rotas na nossa aplicação. Essa aqui é para buscar todos os usuários, vai ter uma para buscar apenas um usuário, vai ter uma para fazer o cadastro, atualização e também remoção do usuário. Só que não é interessante a gente colocar essa parte da lógica dentro do nosso arquivo de rotas. O ideal é a gente criar uma controller que vai ser responsável por manipular esse objeto usuários. Para criar uma controller, também podemos utilizar o artisan através do comando php artisan make :controller. Ele vai criar uma controller vazia, mas eu quero criar a controller com os 5 métodos que eu vou utilizar na minha API. Eu posso botar aqui um tracinho API e ele vai criar automaticamente esses 5 métodos. Na verdade, aqui eu esqueci de nomear minha controller, mas podemos informar aqui embaixo que vai se chamar user controller. Pronto, ele fez a criação aqui dentro de app, HTTP, controllers e user controller. Ele criou o método index, o método store, vai ser responsável pelo cadastro do usuário, o show, update e destroy. Vamos pegar o código que está aqui em API e vamos colocar lá na controller, que vai ser o index, vai ser responsável por retornar todos os usuários que estão cadastrados. Temos que importar aqui o use novamente para poder manipular esse objeto. E lá em api.php vamos ter que apagar esse use do usuário, já que nós não vamos estar tratando ele diretamente aqui. E temos que chamar a nossa controller. Colocamos aqui o colchentes. E aqui no segundo parâmetro, nós informamos o método que nós queremos acessar, que seria o método index, esse método aqui. Se nós testarmos a API novamente, ele tem que retornar o mesmo resultado. E ele está funcionando aqui perfeitamente, portanto agora a gente tem a lógica organizada dentro da controller. Vamos criar as próximas rotas. Eu posso copiar essa linha aqui e criar uma próxima rota que vai ser do verbo post. Ela também vai chamar a users, a única coisa que muda é o verbo mesmo, o método. Só que agora ela vai chamar o método store. E aí eu faço isso para todos os 5 métodos, mas existe uma forma mais fácil de fazer a criação dessas rotas no Laravel. Posso comentar isso aqui, crio uma rota novamente, só que agora eu vou colocar API Resource. E aí eu coloco o nome da rota, que vai ser o /users. E aqui no lado eu informo qual controller vai ser responsável por manipular esse objeto. No caso vai ser a user controller, class. Apenas com uma linha a gente consegue cadastrar 5 rotas de maneira automática. Como é que eu posso ver se realmente essas rotas foram criadas? Nós podemos rodar o comando php artisan. Reparem que nós utilizamos bastante aqui o artisan. Ele simplifica bastante aqui nossa vida. O php artisan routes list, então ele vai listar as rotas e eu quero que ele liste apenas as rotas relacionadas à API, senão ele vai listar as rotas web também e não é o nosso caso. Então aqui ele criou 5 rotas. A rota get, que nós já tínhamos anteriormente, ela chama a controller user controller e o método index. A post chama o store. Aqui o get, quando nós queremos pegar apenas um usuário, então essa parte aqui das chaves é onde vai o ID do usuário. Ele vai chamar o método show. Aqui para fazer atualização e aqui remoção. Nossas 5 rotas estão cadastradas. Vamos vir agora na nossa controller. Não temos mais nada para fazer aqui. Inclusive eu vou apagar isso aqui porque nós não vamos utilizar. E vou apagar aqui o método use da request, também não estamos utilizando. Aqui no index já está certo assim, mas nós vamos utilizar um outro formato. Vamos atribuir isso a uma variável, que vai se chamar users, e nós vamos retornar uma resposta dessa maneira aqui. Chamo o response e digo que eu quero retornar um JSON, e no primeiro parâmetro nós informamos os dados, que pode ser um array ou simplesmente eu posso mandar essa coleção aqui de objetos, coleção de usuários, que seria também um array. E aí, no segundo parâmetro eu posso informar o código, ou simplesmente eu não preciso mostrar essa informação, que ele já vai trazer automaticamente. Eu vou colocar aqui manual mesmo, que aí nós conseguimos entender melhor como que funciona a API. E isso aqui vai ter o mesmo retorno. Executo aqui, ele está trazendo o código 200, está trazendo os dados ainda da mesma forma. Agora vamos complicar um pouco. Vou copiar isso aqui e vamos implementar o método show.
Esse método show, ele manda o ID aqui como parâmetro. Para acessar essa rota do show, eu venho aqui no Insomnia e coloco um barra e o ID do usuário. Vamos pegar o usuário aqui, que é esse Spencer, que é o ID 3. Vou executar essa rota, ele vai dar erro provavelmente. No caso ele não deu erro porque eu copiei o mesmo código, né? Mas o certo é ele retornar apenas os dados do usuário com ID 3. E aí nós podemos utilizar outro método aqui do Eloquent, que é o método find or fail. Então ele vai procurar com base nesse ID. E aí, ao invés de users aqui, eu vou mudar para user, fica mais legível, né? E posso manter aqui o 200. Executo aqui no Insomnia novamente a requisição e agora sim ele está trazendo os dados apenas do Spencer. Agora vamos simular um cenário que provavelmente vai dar erro, que é colocar um ID de um usuário que não existe. Vou colocar aqui 33. Executo, ele está dando 404 not found. Beleza, até dá para aceitar essa resposta, mas nós poderíamos tratar essa resposta e retornar uma mensagem, por exemplo, de usuário não existente, alguma coisa assim. Ele está dando erro provavelmente dentro dessa função find or fail, já que ele vai procurar ou falhar, então ele falhou e provavelmente a resposta padrão é 404 not found. Só que agora nós vamos manipular esse retorno. E para fazer isso basta colocar aqui um try catch, inclusive vou clicar aqui que ele já vai criar uma estrutura padrão. Coloco esse trecho de código aqui dentro, então ele vai tentar fazer isso. Se ocorrer alguma falha nesse processo, ele vai cair no catch, e aí eu consigo retornar o que eu quiser. Vou colocar aqui só o exception. E aqui eu vou retornar uma resposta também, com o código de status 404, not found, só que eu vou mandar aqui um array. E no PHP, conforme eu citei anteriormente, nós podemos criar um array dessa maneira, ou dessa maneira aqui, ó. Array assim. Então tem duas formas. No caso eu vou colocar assim. E aí aqui nós vamos mandar o que nós quisermos. Eu vou colocar aqui um message. Poderia ser qualquer coisa aqui, tá? Mas normalmente é message ou é data. Geralmente é algo nesse sentido. E aí aqui eu coloco a mensagem em si. Falha ao buscar usuário. Ponto de exclamação. Executo aqui minha função. Agora ele está retornando a mensagem e está retornando o código 404. Se eu quiser utilizar esse try catch também no index, eu poderia utilizar sem nenhum problema. Vamos implementar agora um método store, que ele é responsável por fazer o cadastro do usuário. Esse método aqui vai ser um pouquinho mais complicado porque ele tem uma questão a mais. Vou abrir aqui minha aplicação e reparem que aqui na hora de cadastrar a gente informa alguns dados, como por exemplo o nome, o e-mail e a data de nascimento. Todos esses dados, no momento que eu clico no botão cadastrar, eles são enviados do front-end para o back-end. E aí o back-end vai ter que receber esses dados e inserir no banco de dados. Mas antes disso, ele vai ter que fazer o tratamento desses dados e validar eles. Por quê? Porque de repente o usuário pode colocar um script malicioso aqui e se nós armazenarmos esse script no nosso banco, pode ser que ele desencadeiem alguma falha de segurança na aplicação. Talvez um vazamento de dados, alguma coisa nesse sentido. Por isso que nós vamos ter que fazer o tratamento, é algo essencial aqui quando trabalhamos com entrada de dados. Como é que nós podemos enviar os dados do front para o back-end? Existem diversas maneiras. Vou mostrar aqui pelo Insomnia, que é a mesma coisa, é até mais fácil de visualizar. Então, para fazer o cadastro, nós colocamos aqui primeiro o método post no Insomnia. Não precisa informar o ID, podemos deixar apenas o users. Nós podemos mandar o dado via URL, e isso é chamado de query parents ou query string. Colocamos aqui o sinal de interrogação. Qual valor nós queremos enviar? O name. Então, coloco aqui o name, e aí vou colocar qualquer coisa aqui, Bruno. E aí, se eu quiser mandar mais uma informação, eu coloco o e-comercial e coloco o e-mail. Vou colocar aqui simplesmente teste. Nem é um e-mail válido, mas já vai funcionar para nós testarmos. Se eu der um send aqui, ele não está fazendo nada, porque o nosso store, ele não faz nada. Vamos fazer alguma coisa aqui. Eu vou colocar aqui o DD, que ele serve para debugar o nosso código. É como se fosse o console.log do JavaScript. Coloco aqui o request all,
e eu consigo ver todos os dados que estão sendo enviados na requisição, que no caso é o name e o e-mail. Ele pega aqui os dois dados perfeitamente, só que mandar os dados via URL não é tão seguro assim, principalmente se a gente está enviando dados sensíveis, como os dados do cartão de crédito, como por exemplo senhas. Informações sensíveis não devem ser enviadas via URL. Por quê? Porque o navegador, ele geralmente armazena o histórico de todas as páginas que você acessou. Se ele armazenar essa URL aqui, qualquer usuário que tiver acesso ao navegador, pode ser outra pessoa, vai conseguir ver os teus dados, os dados que tu cadastrou no teu cartão, enfim, a tua senha talvez. Se for uma informação, como por exemplo nome e e-mail, não tem tanto problema. Mas informação sensível seria um risco. Inclusive, se nós olharmos aqui o Google, deixa eu abrir só a tela inteira aqui, fica mais fácil de visualizar. O Google utiliza esse tipo de query string, de query parents. Ele manda aqui o Laravel, que foi o que eu digitei, através de uma chave Q. E ele manda uma série de outras coisas aqui, que eu não sei o que é, mas provavelmente deve ter coisas relacionadas à localização, talvez o IP, sei lá. Mas no caso, o que realmente importa aqui é o que eu estou pesquisando. Então podemos ver que o Google também está utilizando esse tipo de formato. Então beleza, a gente já viu um formato, mas existem outros formatos. Não vai ser esse que nós vamos utilizar. Nós podemos também mandar os dados via form data. Ao invés de parents aqui, a gente utiliza o body, já que os dados vão ser enviados no body da requisição. E aí temos dois tipos de form data. Tem esse form URL encoded. E esse form data, basicamente, eu consigo enviar também arquivos. Se eu quiser fazer upload de arquivos do front para o back, eu consigo por meio do form data. Mas no caso a gente vai utilizar o form URL encoded, que ele serve apenas para enviar dados. E da mesma forma que a gente fez antes, podemos enviar aqui o name. Vou colocar outra coisa aqui, Rafael. Só vou mandar o name mesmo. E o back-end está conseguindo acessar essa informação. E por fim eu vou botar o que nós vamos utilizar na prática, que é utilizando o request body também, só que utilizando o JSON. E o front, que está desenvolvido em React, ele manda os dados dessa maneira. E só deixa eu copiar uma estrutura que eu tenho pronta aqui, que daí nós ganhamos tempo. Colo aqui, ele vai mandar o nome e um e-mail válido. Perfeito, eu consigo também acessar essa informação. Existem outras formas de enviar esses dados, mas os principais acredito que são esses três. Só que vamos fingir que ele está enviando aqui o código malicioso, nós temos que fazer o tratamento disso. Nós não podemos simplesmente pegar esses dados que estão sendo enviados aqui e armazenar no banco de dados aqui embaixo. Primeiro nós vamos ter que fazer o tratamento. Vamos abrir novamente aqui o terminal. E vamos rodar o comando, deixa eu só baixar mais um pouquinho aqui, php artisan make request, e eu vou chamar essa request de store user request, já que ele vai ser responsável pelo método store. Aí aqui dentro de HTTP, ele criou uma pasta chamada requests com a nossa classe. E aqui no primeiro método, vamos ver, ele determina se o usuário é autorizado para fazer essa requisição. Aqui ele está dizendo que ele não é autorizado. Aqui eu poderia colocar uma validação, somente usuários autenticados podem fazer esse cadastro. Sei lá, nós podemos colocar qualquer validação aqui. Eu vou deixar habilitado isso aqui, ele vai poder fazer essa inserção. Todos os usuários que acessarem essa rota vão poder fazer, então eu coloquei o true. E aqui dentro de rules, nós vamos colocar as regras de validação. Em quais campos nós temos que criar essas regras? No campo name, e-mail e a data de nascimento, que é o que nós colocamos lá na migration. Que regras que o name vai ter? Vai ter o required, já que é um campo obrigatório. Onde que a gente definiu isso? Vamos abrir a migration aqui, vamos ver para ficar mais fácil de entender. O name, ele é obrigatório, ele não tem o no label, então ele é obrigatório. O e-mail, ele é único. A data de nascimento, ela não é obrigatória, ela pode ser nula. Tudo foi definido lá na migration. Se eu não criasse essa validação aqui, talvez a própria migration, a própria tabela não deixaria inserir o dado por conta das validações que já existem na migration. Mas aqui a gente consegue tratar antes de tentar inserir no banco, o que é bem interessante. Vamos vir aqui, vamos fazer também no e-mail. Ele também vai ser obrigatório, vou copiar aqui para não perder muito tempo. E se eu quiser colocar mais uma regra, eu posso separar com esse tracinho. E coloco aqui que ele tem que ser um e-mail válido. Ele também vai ter que ser único, então eu coloco aqui o unique.
E reparem que ele já colocou uma série de coisas aqui. No primeiro eu aponto a tabela, que é a tabela users. No segundo a coluna. E esse terceiro e quarto parâmetro eles são opcionais. Depois nós vamos precisar utilizar esse except, vocês já vão entender mais para frente. E por fim o date of birth. Vou copiar aqui também. Obrigatório não é, então eu posso botar aqui no label. Ou simplesmente não informar o required. Ele tem que ser do tipo date. E a data de nascimento tem que ser antes de hoje. Na verdade, o certo seria ter uma data mínima, né? Mas vamos colocar que, se colocar a partir de ontem, já vamos deixar passar na aplicação. Não teria nenhum problema. Então, coloco aqui before today. Então, eu só vou permitir cadastrar a data se for antes de hoje. Então, no mínimo, tem que ser ontem. E a princípio é isso. Ele já está fazendo as validações aqui. Venho na minha controller. Para ele poder aplicar essas minhas regras, eu tenho que mudar aqui o request para store user request. Então agora é como se fosse uma implementação do método request, só que mais detalhada para o nosso recurso de usuários. E aqui, ó, vocês podem ver que agora ele nem está mais aceitando o método all. Como é que nós podemos fazer para pegar os dados dessa requisição? Pegamos aqui o request validated. Então nós vamos ter aqui os dados validados. Mando aqui a requisição, ele está recebendo da mesma forma. Se eu mandar um e-mail inválido agora, sem o @gmail.com, tem que dar erro, né? Já está dando erro, está dando 404. Mas eu quero que esse erro seja descritivo. O front ele teria que mandar um cabeçalho HTTP informando que ele espera uma resposta em JSON. Então viemos aqui em headers, aqui no Insomnia mesmo, e vamos colocar aqui em Edge, e colocamos aqui o cabeçalho accept, e vai ser application/JSON. Às vezes ele já faz isso automático, tá? Às vezes tem que apontar manualmente, como é esse caso. Envio novamente, e agora sim ele está trazendo os dados do erro com o código 422, que deixa claro que houve algum erro no envio dos dados, os dados não estão no formato esperado. E vamos gerar outro erro aqui. Vou apagar o nome, já que é um campo obrigatório, eu vou enviar novamente. Então ele diz aqui, ó, o campo nome é obrigatório, o campo e-mail deve ser um e-mail válido. E aí ele traz um erro padrão aqui, que ele está em inglês, mas a gente consegue traduzir isso aí. Quem tiver curiosidade em traduzir isso aí, basta olhar na documentação, vai ter a opção de traduzir isso aqui para vários idiomas. Mas vamos deixar em inglês mesmo, nosso foco é desenvolver a API. Vou botar os dados corretos aqui, ele vai deixar passar. E agora sim nós podemos fazer a inserção no banco de dados, porque os dados já estão tratados. O Laravel ele já faz alguns requisitos de segurança automaticamente. E aí nós criamos esse Store User Request para colocar mais validações relacionadas à nossa aplicação, que torna bem mais seguro essa entrada de dados. Vamos fazer o seguinte, vou atribuir isso aqui para uma variável, data. E vamos utilizar aqui o try-catch que nós criamos anteriormente. E aqui dentro, ao invés de procurar o usuário, nós temos que criar um usuário, porque ele não existe ainda. Então eu vou colocar aqui um new user, que ele vai criar um objeto para esse usuário. Está alocado na memória, tá? Não vou me aprofundar tanto nisso. Vai ter que criar esse usuário com base nos dados que estão aqui, né? Então eu utilizo o método fill e ele vai criar um objeto com os respectivos dados. Vou dar um DD aqui no user, que serve para debugar. Venho aqui no Insomnia, executo a requisição, nós temos acesso ao objeto usuário, com os dois dados do nome e do e-mail. Vamos mandar aqui o date of birth. Ele é opcional, mas já vamos mandar aqui para testar se nossa aplicação está funcionando certinho, até porque o nosso front-end ele espera esse dado. E aí nós temos que mandar no seguinte formato, ano, vamos botar aqui 2020, tracinho, mês, 01, envio, e ele não está colocando o date of birth aqui porque eu esqueci uma coisa. Venho aqui no model user, nós tínhamos criado um novo campo para a tabela usuários, mas esqueci de colocar dentro da model user esse novo campo. Então coloco aqui date of birth. E agora sim, como nós estamos utilizando o ORM Eloquent, ele trabalha juntamente com a model user. E no momento que a gente utiliza o métodos, ele não tinha constatado
que existia esse novo campo. Então, a partir de agora que nós colocamos esse campo que foi criado, ele vai conseguir retornar no nosso debug, né? Vamos executar novamente. Aqui dentro de Attributes, tem o Date of Birth e nosso objeto está certinho, só que ele ainda não está armazenado no banco de dados. Para armazenar, basta botar aqui um user save. E ele vai armazenar. Só que ele vai dar um erro, porque tem um campo senha que também é obrigatório. Então eu vou colocar essa senha, qualquer coisa, né? Eu vou botar fixo mesmo, não seria o ideal, mas apenas para a gente conseguir testar a nossa API. Eu vou colocar uma senha aqui 123, que vai ser hasheada. E provavelmente ele utiliza a criptografia bcrypt. E aqui, pelo menos, essa informação nós estamos colocando manualmente e essa informação vem dinâmica. Pronto, salvou aqui, vamos retornar o status 201, que ele é mais relacionado à criação de um registro. E aqui embaixo, se der algum erro no momento de salvar no banco de dados, eu vou botar a falha ao inserir o usuário. E posso retornar aqui um 404 ou talvez um 400. Deixa eu botar aqui 400. Vamos executar a requisição. Executou com sucesso. Ele retornou o usuário na resposta aqui, o usuário que foi criado. Ele retornou o status 201 created. Se eu olhar meu banco de dados dentro da tabela users, vocês podem ver que ele, deixa eu só abrir aqui, ele criou aqui o usuário Rafael, teste@gmail.com, a data e cadastrou aqui uma senha que é a senha criptografada, que é a senha 123. Como é um campo obrigatório, eu tive que preencher ele manualmente aqui na controller. No caso, eu poderia também, lá na tela do front-end, permitir o cadastro de senha, mas não é o nosso caso. Não quero deixar tão complicado esse projeto. Aqui o método store está pronto. Vamos implementar agora o método update, que ele é bem parecido com o store. Portanto, eu vou copiar toda essa estrutura e vou replicar ela dentro do update. Ele também vai ter uma entrada de dados, né? Já que o usuário vai poder alterar o nome, o e-mail ou a data de nascimento. Então eu vou criar um novo request aqui. Vou apertar para cima aqui, ele vai trazer o comando que eu executei anteriormente. Eu só vou mudar o nome dele para, ao invés de utilizar o store, ele vai ser update user request. Por que eu criei um novo? Porque ele vai ter umas regras diferentes. Só por isso. Se eu utilizasse a mesma regra, eu utilizaria o mesmo. Mas como ele vai ser diferente, então o ideal é deixar ele separado. Então aqui no Authorize eu boto True. E aqui nas regras eu vou copiar aqui do Store, porque ele vai ser parecido, mas ele vai ter algumas coisinhas diferentes. Eu vou criar aqui um User ID. Primeiro vou mostrar para vocês um problema que poderia ocorrer. Só antes eu vou implementar controller aqui, para poder mostrar esse teste para vocês. Então aqui na hora de atualizar, o usuário já existe cadastrado, né? Então eu coloco aqui user find or fail com base no ID. E aí eu poderia utilizar o fill, mas eu vou utilizar aqui diretamente o update e mando os dados aqui como parâmetro. Ele vai atualizar os dados corretamente. Deixa eu só alterar aqui falha ao atualizar ou alterar o usuário. E a resposta eu vou deixar 200. Vamos fazer o teste e ver se ele permite alterar. Ele dá erro. Por quê? Na verdade eu esqueci de alterar o método para put e colocar o ID. Vou colocar aqui o ID. Agora não lembro o ID que estava antes, mas eu acho que era 8. Não, 9. Executo. Tá dando um erro aqui no validated. Tá, eu não coloquei aqui o update user request. Pronto. Então aqui ele já importou aqui em cima o update user request. Então se não tivesse use, ele vai dar erro. Vamos testar novamente a rota. E ele está dando erro aqui, ele não permite eu fazer alteração, porque ele está dizendo que o e-mail já está sendo utilizado. Só que esse usuário 9, ele tem esse e-mail. Se esse e-mail for do próprio usuário 9, eu posso deixar ele passar, porque ele mesmo está utilizando esse e-mail, portanto não teria problema. O problema é quando outro usuário está utilizando esse e-mail. Aí sim eu não deveria permitir. Então vamos colocar essa regrinha a mais aqui no update user request. Nós vamos ter que validar o user ID. Como é que nós pegamos o user ID? Nós temos aqui na rota, deixa eu só puxar mais para cima aqui. Update, aqui no route list, no método update aqui do put, eu estou mandando o user que contém o ID do usuário. Então nós podemos pegar acessando esse recurso aqui. Coloca aqui o this route
Então, vou acessar a rota e acesso o parâmetro user. Ele vai conter o ID do usuário. Eu tô errando bastante aqui porque o meu teclado tá complicado, tá? A questão dos acentos não é muito fácil. Tá, user ID. E venho aqui na validação do e-mail e coloco um vírgula e eu coloco o user ID. Lembra que eu tinha comentado que nós íamos utilizar o exception mais para frente? É exatamente para isso. Se o e-mail não for único, mas o ID do usuário for o mesmo do registro que está sendo alterado, aí tudo bem, eu vou deixar passar. Então vamos executar novamente aqui a minha requisição. E agora sim ele deixa alterar, como eu não estou alterando nada, ele não fez nada, mas vamos dar um nome aqui para Rafael 2. Altero aqui, ele alterou aqui. Se eu olhar na minha tabela, deixa eu só ver se ela está aberta aqui. A princípio ela estava, acho que eu fechei. Aqui em users, vocês podem ver que ele já alterou aqui para Rafael 2. Posso também alterar o próprio e-mail para teste2@gmail.com. Ele vai deixar. Vamos botar um e-mail de um outro usuário, vamos ver se ele vai validar certinho. Ele não deve deixar, né? Vamos botar esse aqui, Ponho aqui, eu estou usando um e-mail de outro usuário que já existe. Aí sim ele bloqueia, o e-mail já está sendo utilizado por outro usuário, você não pode fazer essa operação. Eu vou mostrar uma falha para vocês que provavelmente vai ocorrer. Se eu botar um ID de um usuário que não existe, ele está dando o mesmo erro porque ele chama o update user request primeiro, antes de verificar se o usuário existe. Nós poderíamos contornar isso aí, fazendo uma verificação se o usuário existe antes de fazer a validação, mas eu vou deixar isso aí como dever de casa para vocês, se vocês quiserem treinar. Acho que esse é um desafio interessante para vocês testarem, porque ele não é tão fácil e também não é tão difícil. Se eu botar um e-mail de um outro usuário que não existe aqui, por exemplo, um e-mail único aqui, mesmo assim ele não vai permitir. Então a nossa aplicação está segura, não tem nenhum problema, mas talvez a gente poderia ter tratado essa resposta quando informamos um ID que não existe de uma maneira diferente, por exemplo, mostrando uma mensagem: usuário que você informou não existe, portanto eu não consigo alterá-lo. Mais ou menos assim. Então isso aí fica de dever de casa para vocês treinarem e até para vocês se desafiarem. Quem tiver interesse, claro, eu recomendo vocês fazerem, porque isso aí é que fixa o conhecimento. Vamos fazer o último método aqui, que é o método mais fácil, que é o método destroy. Vou inclusive copiar aqui de cima, para a gente ganhar tempo, já entendemos bem como funciona tudo isso, não tem nenhum dado para validar, é apenas remover, né? Então nós vamos fazer aqui Posso remover essa atribuição aqui, porque nós vamos remover o usuário. E para remover utilizamos o método destroy e passamos o ID do usuário que queremos remover. E simplesmente eu retorno a resposta. Como o usuário não vai existir mais, eu vou mandar o nulo mesmo e vou mandar o código 204. E aqui embaixo falha ao remover o usuário caso caia no catch. Vamos testar, vamos ver o que acontece. Para chamar esse método destroy, a gente manda o método delete aqui no Insomnia. Informamos o ID 9, que é o usuário Rafael. Executo, ele criou certinho. Ele deu 204, porque não tem nenhum conteúdo que a gente está retornando, a gente colocou nulo. A princípio ele removeu. Se eu executar novamente, ele está dando sucesso, como se tivesse removido, mas ele já havia sido removido anteriormente. Isso aqui eu acho que é mais importante a gente tratar. Eu vou tratar aqui junto com vocês. Vamos atribuir isso aqui para uma variável. E no momento que ele faz a remoção do usuário no banco, ele retorna true. Nessa segunda execução, provavelmente ele retornou false porque ele não foi removido, porque ele já tinha sido removido anteriormente. Então eu vou atribuir essa variável removed, que ela vai ter o valor falso ou true. Se ela for o valor falso, quer dizer que nenhum usuário foi removido no banco. Provavelmente ele foi removido anteriormente. Deixa eu só botar o if aqui, acabei esquecendo. E como é que eu posso fazer para retornar a resposta? Eu posso retornar a resposta diretamente aqui. Posso fazer isso com uma mensagem personalizada. Eu só vou simplesmente chamar um throw new, lançando uma exceção. Fazendo isso, se ele cair dentro desse if, ele vai cair dentro do catch e ele vai retornar essa mensagem. Então há várias maneiras de tratar os erros. Inclusive eu poderia botar uma mensagem aqui dentro especificando o que aconteceu. Vamos testar agora. Se eu executar aqui a requisição novamente, agora sim falha ao remover o usuário. Ele já tinha sido removido, ele não existe mais. Posso até executar o get aqui para conferir. O usuário com ID 9 não existe mais. Então vamos tentar remover o usuário com ID 8. Ponho aqui o /8, mudo o verbo para delete.
E agora sim, executou com sucesso. Se eu tentar executar de novo, não vai dar erro porque ele já foi removido. Bom, já temos aqui nossa API pronta, só que eu quero aperfeiçoar ela, porque o React ele está esperando algumas respostas mais detalhadas, mais complexas da nossa API. Uma delas é aqui do index. Esse método index, ele tem um problema. Ele está retornando todos os usuários que estão cadastrados. Imagina se nossa aplicação tivesse 100 mil usuários ou talvez 1 milhão de usuários. Essa consulta provavelmente ia demorar um certo tempo. E aí o cara que tentou acessar esse recurso lá no front-end vai ter que esperar um tempão e vai achar que deu algum problema. Isso aí não é o ideal. Inclusive nós estamos consumindo vários recursos do nosso banco e da nossa API à toa, porque ninguém consegue visualizar 1 milhão de registros ou 100 mil registros de uma só vez. Então o ideal é a gente implantar um sistema de paginação aqui que vai contornar esse problema. E nós vamos retornar de 3 em 3 registros. Então sempre que a gente acessar o index a partir de agora, eu quero exibir apenas 3 usuários. Se eu quiser buscar os próximos 3 usuários, eu informo que eu quero, por exemplo, a página 2 dos usuários. Vamos ver isso na prática, vai ficar mais fácil de entender. Inclusive eu vou mostrar para vocês aqui no front como o React está disparando essa requisição. Deixa eu ver aqui, dentro de rotas, src, routes, a rota raiz aqui é o home, ele chama esse componente. No momento que esse componente é carregado, ele chama load users, que serve para carregar os usuários, ele dispara uma requisição para a nossa API. Podemos ver aqui o endereço dela, perfeito. Ele chama rota users com o método get. E no parâmetro ele manda esse current page, que ele vai conter a página que o usuário está. No caso, ele vem como padrão valor 1 e depois ele vai incrementando. E depois sim, ele pega os dados da resposta, que é a resposta que a minha API enviou, e armazena aqui no state. E também ele vai aumentando aqui o current page. E também ele espera receber o total users, com o número total de usuários que existem cadastrados na API. Isso aqui nós vamos estar implementando logo em seguida. Beleza, já deu para entender o que a nossa aplicação React está esperando. Como eu já tinha desenvolvido ela anteriormente, eu sabia que ela precisava de uma resposta diferente. Então vamos implementar esse current page. Ele vai ser recebido pelo front-end. Então o front-end vai chamar esse método index e ele vai mandar essa informação. Nesse caso aqui nós vamos criar aqui um request. Com esse objeto request, nós temos acesso ao dado que o front mandou, que vai ser esse current page. E aqui eu coloco 2 interrogações, que se ele não for mandado pelo front, eu quero que o valor seja 1. Então, o ideal seria fazer o tratamento aqui do request da mesma forma que a gente fez aqui embaixo. Mas eu não vou fazer o tratamento, vocês já sabem como fazer. Então eu tenho a informação aqui da página, eu vou armazenar aqui o número máximo de registros por página, que vai se chamar regs per page. Eu quero exibir apenas 3 registros por página. E aqui eu vou fazer um cálculo para ajudar na busca dos usuários corretos. Basicamente, ele vai pegar a página atual, que é a 1, e vai multiplicar, ou melhor, vai diminuir por 1 e vai multiplicar pelo regs per page. Então vamos simular aqui um exemplo. A página vai ser 1, então 1 menos 1 igual a 0. 0 vezes 3 vai dar 0. Se o usuário estiver na página 2, então 2 menos 1 é igual a 1. 1 vezes 3, 3. Então, página 1 vai ser a partir do 0. Já a página 2 vai ser a partir do 3. Vamos entender melhor isso aqui desenvolvendo a próxima linha, que é onde nós vamos fazer a nossa query, que ao invés de utilizar essa aqui, nós vamos fazer diferente. Nós vamos colocar o skip. O que esse skip significa? Ele vai pular. Então, na primeira página, ele não vai pular nenhum registro. Portanto, eu posso botar esse skip aqui. Se ele estiver na página 2, ele vai pular 3 registros. Basicamente, é como se... Deixa eu abrir a tabela aqui, vai ficar mais fácil de entender. Na primeira consulta, ele vai pegar os 3 primeiros registros. Já quando estiver na página 2, ele vai pular esses 3 registros e já vai pegar os próximos 3. Então, basicamente é isso. Então, nós estamos implementando um sistema de paginação e deixando ele dinâmico através desse tipo de consulta. Só que aí nós temos que apontar mais algumas coisas. Coloco aqui o take. Eu quero pegar apenas 3 registros. E quero pegar eles de forma decrescente. Então, o último registro que eu inseri vai ser o primeiro que vai ser exibido.
E por fim, coloco aqui o get. E agora sim, vamos testar a nossa API e ver se ele está pegando apenas 3 registros. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Ele está dando erro na request. Será que eu importei errado o use dela? Deixa eu apagar aqui. E vamos importar de novo. Dou um Ctrl espaço. Ah, eu importei esse aqui. O certo seria importar esse aqui. Então isso é uma coisa que acontece bastante porque tem vários objetos aí que nós podemos utilizar. E alguns deles têm até o mesmo nome. Só que o que muda é o namespace, que é o que está aqui em cima. Beleza, ele trouxe os últimos 3 registros, os últimos 3 usuários. Se eu quiser pegar os próximos 3 usuários, o que eu tenho que fazer? O front vai ter que mandar o current page. Podemos simular isso aqui por meio do Insomnia. Basta vir aqui, colocar o current page com o valor 2. E ele vai pegar os próximos 3 usuários. Deixa eu ver se ele funcionou, parece que não. Não está funcionando. Deixa eu ver se ele está recebendo esse dado, né? Talvez ele não está conseguindo ler. Ponto e vírgula. Mando novamente. Ele não está conseguindo ler. Para falar a verdade, eu não sei porquê. Mas eu imagino que ele não está conseguindo ler dados dessa maneira. Então vamos mandar diferente aqui. Vamos mandar via parents. Já que lá no React, se vocês olharem, ele manda aqui via parents. Então talvez se nós colocarmos aqui na URL, ele receba esses dados. Só que eu não quero mandar via URL. Vamos mandar via parents aqui. E vamos adicionar o current page. Aqui está muito pequeno isso aqui, vamos aumentar. Coloco aqui o current page. E o valor 2, por exemplo. Executo. Ah, agora sim ele está lento. E beleza, vamos remover isso aqui, esse DD. E agora sim vou deixar executar minha aplicação. Ele está trazendo a paginação. Ele trouxe os outros 3 registros. Se eu quiser pegar o último registro que sobrou, eu coloco aqui o current page com o valor 1. Deixa eu puxar mais para cima isso aqui que está complicado. Aqui, current page com o valor 3, na verdade. Mando 3, aí ele pega o último usuário. Se eu deixar 1 ou deixar vazio, ele vai pegar os últimos 3 registros que foram inseridos. Perfeito, a nossa paginação já está funcionando. Só que conforme vocês viram anteriormente, lá no React, ele está esperando outros dados, como por exemplo o total users. Como é que a gente pode mandar essa informação adicional? Nós poderíamos simplesmente alterar aqui o método index e mandar essa informação do total users. Mas aí todas as controllers que forem implementadas vão ter que ter essa implementação de buscar o total de páginas. Se um dia nós precisarmos alterar esse código, nós vamos ter que alterar em todas as controllers. Utilizando essa camada de recursos, nós vamos simplificar bastante isso. Se precisar alterar no futuro algum dia, basta alterar essa camada que vai vigorar em todas as rotas. Para criar um recurso, vamos acessar aqui a documentação do Laravel. Novamente eu vou abrir aqui tela cheia e vou colocar aqui Laravel API Resource. Acho que já vai aparecer. Aí para criar um recurso, como nós estamos no método index, ele está retornando uma coleção. Então nós vamos criar um recurso no formato coleção por meio desse comando aqui. Colo aqui embaixo. Pronto. O que ele fez? Ele criou aqui dentro de HTTP uma pasta chamada resources com o user collection e ele está retornando um toArray aqui. Vamos testar nossa rota se mudou alguma coisa? Não mudou nada, está igual antes. Vamos vir novamente aqui na documentação do Laravel. E agora sim ele traz uma implementação aqui que nós podemos utilizar. Vou copiar esse trecho de código e comento esse trecho aqui. E colo isso aqui. O que ele vai fazer? Toda essa resposta que ele estava enviando anteriormente vai ser alocada dentro da chave data. Agora ele vai mandar um novo valor aqui, que é o links, com o valor adicional que eu queira mandar, que no caso vai ser utilizado para mandar o total de registros que existem na aplicação. Mas por enquanto vamos testar dessa maneira, vamos ver o que acontece. Não está aplicando ainda. Esqueci de fazer uma coisa. Venho aqui no users e aqui no final, ou aqui embaixo também pode ser, eu coloco o toResource Collection. Executo aqui minha API. E agora sim, dentro de data, ele manda os dados que já estavam sendo enviados anteriormente. Ele está mandando agora um links também. Só que minha aplicação front-end, ela quer receber um infos. E dentro desse infos tem um total users. Então vamos melhorar esse nome aqui. Seria infos. E que dentro vai ter o total users, que vai ter o valor total
de usuários que existem na aplicação. Para isso nós vamos ter que colocar aqui um total users e chamar o Eloquent para fazer a contagem dos registros lá no banco de dados. Aqui também é um outro ponto que pode acontecer falha, principalmente se tu tiver 1 milhão de usuários. Pode ser que fique lento também, então talvez seria interessante cachear essa informação. Cacheando essa informação não iria consumir tantos dados lá do banco de dados, nem da API, não ia demorar nada, porque ia buscar o dado na memória já que ele está cacheado. User, count. Então ele vai contar a quantidade de registros totais. E agora sim, se nós executarmos nossa rota, ele vai dar erro. Esqueci de importar o use aqui, executo novamente. E ele está retornando aqui a quantidade total de registros, que são 7. Outra coisa que eu queria fazer é retirar esses 2 campos da nossa saída. Então, novamente, eu venho aqui na documentação do Laravel e venho aqui para cima. Em vez de utilizar o Resource Collection, nós vamos utilizar o Resource normal. Por meio desse comando aqui. Colo aqui embaixo. Ele criou um novo arquivo aqui chamado User Resource. E vamos alterar essa saída aqui. Vamos pegar lá na documentação de novo. Inclusive ele está tratando o mesmo objeto que a gente está utilizando, que é o objeto user. Vai ser poucas alterações que nós vamos precisar fazer. Colo aqui. E eu não quero que saia esses 2 dados, então vou comentar eles. Eu quero apenas o name, o ID e o e-mail. Envio. Agora sim está trazendo bem certinho aqui nossa resposta. Acabei esquecendo de botar também o date of birth. Vamos colocar ele agora. Por que isso aqui é legal? Porque vamos supor que nós vamos manipular o objeto usuário e no futuro nós vamos criar uns 10, 20 campos a mais na tabela. Talvez sem querer nós iríamos disponibilizar na API os outros 10, 20 campos que nós criamos. Aí o usuário que fosse implementar essa alteração teria que alterar na API para ela não acabar vazando essas 10, 20 informações que vão ser acrescentadas na tabela. Então por meio desse resource aqui, eu consigo definir o que a API vai retornar. Se for criado novos campos na tabela, eu não preciso me preocupar quanto a isso, porque eu sei que só vai ser retornado esses 4 campos sempre pela API. Se um dia precisar acrescentar um a mais, basta vir aqui e acrescentar. Sem falar que eu poderia tratar o dado aqui, por exemplo, formatar a data, consigo fazer várias coisas a partir disso. Ficou bem legal aqui, mas ainda falta mais uma coisa. Aqui na controller, apenas o método index está utilizando resource. Se eu acessar o método show, por exemplo, vamos pegar aqui o usuário com ID 1, ele está retornando que nem estava retornando antes. A única coisa que eu tenho que lembrar é de colocar esse toResource em toda vez que eu vou retornar esses dados para o front. Ou também para o cliente HTTP, né? Não necessariamente vai ser uma aplicação front-end que vai chamar a nossa API. Então aqui eu boto o toResource, só que aqui não é uma coleção, é apenas um objeto que eu estou retornando. Então eu boto aqui apenas o toResource. Aqui no show a mesma coisa. No update também estou retornando o usuário, toResource. E no destroy não estou retornando nada, não preciso fazer nada. Vamos executar novamente aqui, agora sim está trazendo padronizado. Para fechar, vamos ver se o front-end está funcionando agora. Vamos cadastrar um usuário. Vou colocar aqui lucas@gmail.com, a data de nascimento 01/01/2001. Cadastro. Vem aqui em listagem. E ele cadastrou aqui certinho lucas@gmail.com e a data de nascimento. E aqui ele traz o total de usuários, são 8. E vocês podem ver que ele apenas lista os 3 usuários conforme a paginação que a gente implementou. Se eu clicar aqui no carregar mais, ele vai trazer os próximos 3. E depois ele vai trazer os próximos 2 e finalizou. Está listando aqui os 8 usuários. Vamos alterar esse Lucas para Lucas 2. Altero novamente. Venho aqui na listagem, posso remover ele. Removeu, inclusive ele já alterou aqui dinamicamente para 7 usuários. Para finalizar esse curso, eu quero comentar mais 2 quesitos de segurança para vocês, que é importante vocês se atentarem. O primeiro é bem básico, tá? O ideal é utilizar o protocolo HTTPS, porque ele faz a criptografia dos dados. Vamos supor que tu está acessando a aplicação front-end e aí tu está informando os dados do cartão. Se não estiver utilizando HTTPS, esses dados eles podem ser acessados por intermediários.
Se tu utilizar o HTTPS, esses dados eles são enviados de maneira criptografada para o back-end. Portanto, se alguém interceptar essa requisição no meio do caminho, ele não vai conseguir identificar o conteúdo que está sendo enviado por essa requisição. Então, isso garante uma segurança maior. Outra coisa que eu queria destacar para vocês é que se nós fôssemos hospedar essa aplicação num servidor de hospedagem, essas rotas que a gente desenvolveu podem ser acessadas por qualquer usuário. Basta digitar esse caminho aqui. Claro, aqui eu estou botando o caminho local, então não está acessível para todo mundo, né? Mas se tivesse hospedada, seria o domínio do site. Dependendo da aplicação, vocês queiram proteger algumas rotas. Então vocês conseguem fazer algumas validações quanto a isso. Por exemplo, eu quero que essas rotas aqui sejam disponíveis apenas para usuários autenticados. Então nós vamos acrescentar alguns middlewares que vão validar que só usuários autenticados podem acessar essas rotas. E aí, provavelmente, o front-end ele vai ter que mandar aqui como parâmetro um Access Token, que é o token do usuário que viabiliza o acesso do usuário. E ele diz, esse usuário aqui tem um token, ele está autenticado na nossa aplicação, portanto, ele pode acessar os recursos da API. Então, isso aí é bem comum. Normalmente, as APIs só são acessíveis por usuários autenticados. Estamos chegando no fim desse mini curso, onde criamos uma API do zero por meio do Laravel. Se por acaso ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo, comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo na medida do possível. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e quero vocês desenvolvendo suas próprias APIs, utilizando como base o que vocês aprenderam nesse curso.